Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Gushkin, aluna da FIXAI, e hoje vamos falar sobre medicina integrativa, uma abordagem que abrange o cuidado centrado na pessoa e faz uso de técnicas e práticas integrativas informadas em evidência. Para isso, convidamos a doutora Denise Thieme Noguchi-Maki, médica da saúde populacional do Einstein e responsável pela equipe de medicina integrativa na promoção de saúde e bem-estar. E o Dr. Fernando Souza, doutor em educação e coordenador da pós-graduação de saúde integrativa e bem-estar do Einstein. Muito obrigada pela presença de vocês. Olá, Fernanda, agradeço o convite, é um prazer enorme estar falando sobre um assunto que somos apaixonados, né, Fernando? Sim, agradeço também pelo convite, estar com vocês e a gente aqui abrir um espaço para entender o conceito, entender essa abordagem e verificar quais são os pontos da medicina integrativa, da saúde integrativa e desse lugar da educação e da formação continuada de pessoas, né? Excelente. Para começar, Denise, você poderia nos explicar o que é medicina integrativa e o que não é o escopo dessa abordagem? Com o maior prazer, Fernanda, porque eu digo que em qualquer lugar que eu sou convidada a falar sobre esse assunto, eu realmente começo com a definição, com o conceito que nós no Einstein acabamos escolhendo, vamos dizer assim, né? Então, a medicina, e hoje até o termo é ampliado para saúde integrativa, até para incluir mais profissionais que não só os da área médica, né? Aqui no Brasil ela é uma abordagem, é uma prática, não é uma especialidade médica e nem de qualquer outra área, porque não tem esse reconhecimento em termos de conselho profissional. Então, é uma prática, uma abordagem que preza pela relação de parceria entre o profissional da saúde ou que atua na área da saúde e o paciente. Ela tem o foco na pessoa no seu todo, e esse todo pode ser, sim, o biopsicossocial, o espiritual, o econômico, enfim, aquilo que a pessoa trouxer como importante naquele momento em que ela se encontra, e ela faz uso, essa abordagem, de todas as práticas, técnicas, disciplinas e mesmo profissionais e até mudanças de estilo de vida adequados para a realidade daquela pessoa que está procurando isso. E uma das características mais importantes é que todas essas práticas e técnicas, elas precisam ser informadas em evidência. Mas, Denise, não é baseado em evidência? Não, porque nem tudo hoje tem e se encaixa no rigor da nossa metodologia científica para eu afirmar que é baseado em evidência. Quando eu estou falando em informado em evidência, eu quero dizer minimamente evidências de segurança e de eficácia. E aí eu entro na segunda parte da sua pergunta sobre o que não é o escopo dessa abordagem. E é importante a gente diferenciar alguns termos que muito comumente as pessoas confundem. A medicina e saúde integrativa, ela não é alternativa, porque não há uma escolha, uma competição, uma abordagem em detrimento da outra. Como o próprio nome diz, o objetivo é integrar tudo aquilo que há de melhor com evidências para o paciente, para o cliente. Então, ela não é alternativa porque eu jamais vou negar o que a medicina convencional, contemporânea, está preconizando como tratamento. Um exemplo clássico em oncologia é: qual é o tratamento com maior evidência científica, o que vai dar maior chances de cura para o nosso paciente em termos de câncer? Óbvio que depende do tipo de câncer, mas basicamente, né, a gente fala em quimioterapia, em cirurgia, em radioterapia, em imunoterapia, e assim se segue. Então, na medicina integrativa, toda essa abordagem da medicina contemporânea, ela está presente, mas você não vai parar por aí. Quando eu cuido da pessoa, quando eu olho para a pessoa no seu todo,
muitas vezes a medicina contemporânea por si só não é suficiente. Então, aí é que entram as outras abordagens técnicas e práticas integrativas, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais para frente, que também têm evidências minimamente de segurança e de eficácia no cuidado desta pessoa. E o objetivo dessa abordagem, é claro, é a cura, é o bem-estar possível naquele momento, é realmente essa saúde integrativa. Muito boa essa elucidação dos termos, porque ganhando popularidade, é comum essa troca de termos, confusão, e é importante que o profissional de saúde saiba explicar para um paciente o que é e o que não é a medicina integrativa, até mesmo por caráter de orientação, para o paciente não acreditar em práticas que ainda não são informadas ou baseadas em evidência. Muito bom mesmo. Agora, Fernando, você poderia nos explicar como que é a formação da medicina integrativa no Brasil hoje? Quais que são as principais competências que os profissionais que atuam na área precisam adquirir? Muito bem, nós temos um histórico muito interessante, desde 2013, com o lançamento da primeira turma de pós-graduação, criada pelo Dr. Paulo de Tarso Lima, dentro de um propósito de convergências de saberes, né? Até então, em 2013, nós estamos falando disso, e de lá para cá nós estamos com aproximadamente 800 alunos já formados em todo o Brasil. E são alunos que vêm de diversas áreas do conhecimento. Esse é um outro ponto importante, de nós ampliarmos o conceito e percebermos que ele, ele acolhe as diversas áreas, os diversos profissionais, né? Para que a gente possa minimamente entender que se eu tenho uma medicina centrada na pessoa, se eu tenho uma preocupação de minimamente entender a história dessa pessoa, eu também tenho que perceber que este programa de formação, né, esse que nós temos no Einstein, ele tem essa preocupação, né, principalmente nesse percurso formativo do nosso aluno, e agora, nesse momento, né, depois aí, desde 2013 até o momento, a gente tem alunos em todo o território nacional, em cargos e funções de mediação, né, de facilitação, ou mesmo de cargos de gestão, né, onde eles trazem, minimamente, eles fazem uma elucidação dos conceitos, observam de verdade o que acontece na prática assistencial, na prática clínica, né, no consultório, e também muitos alunos que levam para outros lugares, seus estúdios, né, suas clínicas. Então, há uma forte tendência, né, de cada vez mais pessoas da área da saúde procurarem por essa formação, que é uma formação que nós chamamos de interdisciplinar. Ela respeita os campos dos saberes, para que a gente possa juntos caminhar nessa trilha integrativa, como a doutora Thieme comentou até o momento. Então, nós estamos nessa caminhada juntos, né, pensando no Brasil e pensando numa proposta pedagógica muito coerente, né, com as realidades dos alunos, com as formações diversificadas, mas para um caminhar da melhor medicina, né, da melhor saúde que a gente pode entregar diariamente. Excelente, Fernando. Esse caráter interdisciplinar que você comentou parece ser chave mesmo, porque existem várias áreas, vários profissionais que podem, sim, se inscrever para cursos como esse de medicina integrativa, a pós-graduação. E para isso eu queria que a Denise explicasse como que atuam esses profissionais envolvidos na medicina integrativa, sejam médicos, psicólogos, enfermeiros, educadores, terapeutas, como que funciona o diálogo entre esses profissionais? Olha, Fernanda, essa pergunta é muito bem-vinda e cabe até nós honrarmos, como o Fernando
trouxe do nosso histórico, né, e da opção que fizemos mesmo, o Dr. Paulo de Tarso, junto com Elisete Leão, que é a nossa enfermeira pesquisadora, né, e que juntos criaram essa pós-graduação aqui no Einstein, propositadamente nós preferimos iniciar com um curso que chama Bases de Saúde Integrativa e Bem-Estar. Por que bases? Porque é um assunto que nós não temos na nossa graduação convencional, não é verdade? Então, a gente está começando do zero. Hoje em dia, muitas pessoas, muitos dos nossos alunos já são praticantes de alguma prática como meditação, como yoga, enfim, temos aí, né, educadores físicos ou nutricionistas, psicólogos, cada um vem ali do seu campo específico, ou pela prática pessoal, ou pela sua própria característica profissional, mas dificilmente a pessoa tem essa visão ampla do que é a saúde integrativa. Então, nós entendemos que era necessário começar a formação desse profissional com essas bases. E eu costumo dizer que, às vezes, a nossa pós-graduação parece um grande simpósio, que dura um ano, porque nós temos aí quase 50 professores e não é à toa. Por quê? Quando você me pergunta, né, o que são, me dá uma lista do que são as práticas e técnicas integrativas. Eu não tenho essa lista, porque há uma infinidade de práticas e técnicas, e trazendo até a realidade, né, da nossa política aí nacional de práticas integrativas e complementares, né, a chamada PNPIC aí, e a realidade no SUS, onde a gente tem hoje 29 práticas que foram incluídas e tem toda uma polêmica em relação a isso, vai depender muito da tua área de atuação, né, do que você quer com essas práticas, e aí eu posso te dizer que a própria psicoterapia pode ser uma prática integrativa, porque ela é voltada para a pessoa, né? Eu posso dizer que a atividade física entra nisso, a questão da alimentação saudável, a nutrição funcional, não é só meditação, yoga, tai chi e acupuntura, como muitas pessoas pensam, né? A musicoterapia, a arte-terapia pode estar nisso, então existem aí muitas práticas, e como eu disse, a nossa grande questão e a nossa grande preocupação é, infelizmente, com o charlatanismo. Como a gente não tem uma formação, um conselho que regulamenta, e muitas vezes também o conselho não garante isso, infelizmente, mas existem cursos de formação de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo. Então, como é que eu tenho a garantia de que esse profissional, ele é competente naquilo que ele está se propondo? Por conta disso, então, que a gente começou com as bases e que a gente lançou recentemente, o Fernando é o responsável por essa pós-graduação, que é o nosso segundo ano da pós, que são os estudos avançados, para que aí sim as pessoas consigam ter alguma especificidade no seu campo de atuação. Então, Fernanda, eu não sei se eu estou respondendo a pergunta, porque ela é complexa, né? Na prática, eu sempre falo isso para os nossos alunos, não abandone a sua especialidade, você não veio para este curso para abandonar a cardiologia, para abandonar a psicologia, a nutrição, a enfermagem e para ser um profissional integrativo, entre aspas, porque isso nem existe, né? Você está fazendo esse curso para poder colocar na sua prática, dentro da sua expertise e da sua especialidade, toda essa base de conceitos, como o Fernando trouxe, que vem desde uma escuta sensível até esse movimento aí e por que não, né, Fernando, transdisciplinar, onde vários profissionais vão se conversar, vão trocar saberes e, quem sabe, construir aí um saber novo que beneficie mais ainda o paciente, a pessoa, com o foco nessa saúde aí centrada no todo que essa pessoa traz, tá? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é complexa a formação, eu acho que é um convite a abrir o olhar para tanta coisa nova e embasada cientificamente que já existe e que a gente ainda não tem isso na nossa graduação. Excelente, respondeu sim, Denise. Mais uma pergunta, pensando no lado do paciente, como que ele pode pedir para que sua equipe tenha uma abordagem que institua a medicina integrativa, ou seja, se ele já ouviu falar, se ele gostaria de
complementar com outras práticas? Como que ele pode solicitar esse tipo de abordagem? Uau, esse eu acho que é o nosso maior desafio, Fernanda, porque os pacientes me perguntam muitas vezes. Eu recentemente recebi um e-mail de uma médica até, querendo que eu indicasse alguém para ela fazer meditação, né? E eu pedi que ela compartilhasse um pouco comigo exatamente do que ela está buscando. Hoje em dia, realmente, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde eu visitei o MD Anderson, né, que é aí um dos maiores centros de oncologia, né, do mundo, e no departamento de medicina integrativa, na consulta, o médico da medicina integrativa entrega uma lista com os profissionais cadastrados pela região onde o paciente mora, porque há uma regulamentação lá. Aqui não tem isso. Então, Fernanda, a resposta para as pessoas, para os pacientes, né, que buscam isso, é realmente buscar instituições aí de renome, né, e eu não tenho como não falar da nossa, porque foi aí uma das pioneiras, né, e que tem aí toda essa tradição, né, Fernando, dos nossos 800 aí, ou mais de 800 alunos formados, e buscar mesmo indicação. Ainda, eu acho que a gente está nesse lugar quase que de interior, no bom sentido, sabe? Onde eu vou perguntar para o meu médico de referência quem é que ele me indica como terapeuta. Então, isso é muito comum e a gente busca fortalecer a nossa rede de alunos aí, do Alumni, para que um possa indicar o outro, porque não há um controle, não tem uma lista. E, o Fernando me corrija, mas eu também não posso dar a lista dos nossos 800 alunos e te garantir que todos eles são excelentes profissionais na especificidade que ele vai escolher, porque a nossa formação é bases, né, Fernanda? Então, qualquer profissional pode vir interessado aí na área da saúde, é claro, né, vir conhecer esta abordagem, mas o que ele vai fazer com isto é algo ainda que a gente não tem esse poder, esse controle, e acho que como educadores, né, Fernando, o nosso dever maior é passar, é fazer, possibilitar essa troca de conhecimento, mas o que as pessoas vão fazer com isso também está fora do nosso controle, acho que até do nosso escopo. Então, eu acho que você tem que pegar um médico ou um profissional da saúde que você confie, e você precisa ter o seu critério. Será que essa pessoa tem essa seriedade? Né? Não existe um currículo seguro que eu possa indicar. Se a pessoa fez esse curso, nessa e nessa instituição, está tudo ok. Né? Eu acho que você tem que confiar naquilo que você está sentindo, naquilo que você está buscando e na seriedade desse profissional. E eu peço, por favor, se algum desses profissionais que se chamarem de integrativos te encorajarem ou encorajarem este paciente a largar o tratamento convencional, né, o contemporâneo, por soluções ou curas milagrosas ou alternativas, esse profissional deve ser descartado, com certeza, porque a medicina integrativa trabalha junto, integrando os saberes. Muito bom mesmo, Denise. A gente pode perceber que existe um longo caminho a ser percorrido, mas só já ter uma rede, né, como você comentou, de profissionais dedicados que estão buscando, tanto pelo lado da educação, pela diminuição desse charlatanismo que existe muito. É interessante ver que o caminho já está sendo seguido e muitos frutos vão ser colhidos nesse caminho. Pensando agora na atualidade, queria perguntar para o Fernando se a pandemia foi um fator que favoreceu o interesse nessa prática. E por quê? Nós observamos durante o período pandêmico, primeiro que nós tivemos muitos alunos interessados na formação, né? Numa formação que por vários meses ela se deu num formato remoto. E que nos surpreendeu, né? Muitos dos alunos que chegaram até nós nos últimos 16 meses, diria, alunos com excelentes formações em várias áreas já de práticas complementares, né? Então eles chegam para nós com um desejo muito grande de entender
essa nova dinâmica social e de saúde pública, né? E a partir disso, como é que eles aplicam esse aprendizado que eles adquirem, né? Que a gente compartilha com eles durante a formação. Então, o processo de pandemia, né? Esse momento histórico, né? E tão inovador, né? Tão diferente que nós estamos ainda passando, ele foi dando aos alunos uma vontade muito maior de se rever como profissionais da saúde e também de apoiar todos aqueles que buscam nessas pessoas, né, um olhar de afago ou mesmo uma possibilidade de trilhar novos caminhos para a cura ou para o seu bem-estar, né? Então, a gente tem percebido muito na fala dos alunos a preocupação de que com a pandemia houve, né, nós percebemos um aumento, primeiro, de número de interessados pela formação e, ao mesmo tempo, uma vontade incrível de ajudar, né, de ajudar o outro. Então, que a nossa base, praticamente, do autocuidado, mais autonomia, que gera um bem-estar, ele se transformou muito mais durante esse processo de aulas remotas, de distância, de estarmos numa telinha, tendo aula e acompanhando os alunos nos últimos meses. Né? E, Fernando, eu vou acrescentar aqui, Fernanda, se você me permite, a questão da saúde mental, né? Essa é uma área que eu atuo no Einstein, com foco aí na saúde dos nossos colaboradores, em sua maioria aí profissionais da saúde, de linha de frente, né, e tudo mais. E eu acho que essa questão da saúde mental também favoreceu o interesse nessa abordagem da medicina e da saúde integrativa, porque eu acho que fomos obrigados a parar, a entrar em contato com o que estamos sentindo, como estamos nos sentindo, desde o início da pandemia, né? Então era muito medo, preocupação, ansiedade, e as práticas mente e corpo têm um papel, já acredito que inquestionável, né, sobre a ansiedade, nessa prática mesmo do foco da atenção ao momento presente, né, essa atenção plena, seja pela meditação, seja por outras práticas que incitam o que a gente chama da resposta de relaxamento, que nada mais é do que fisiologicamente oposta à reação de estresse, né, de luta e fuga, e que de maneira crônica, acentuada e intensa traz malefícios à nossa saúde, inclusive o burnout, que é outra questão que tá emergindo aí com muita força e que está virando agora, né, no CID-11, finalmente a gente vai conseguir mapear tudo isso. Eu acho que a saúde mental veio com muita força para que as pessoas também busquem outras maneiras de lidar com as questões desse mundo VUCA, né, que já tínhamos antes da pandemia, o volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, e a pandemia reforçou muito disso. Então, quais são as práticas que você tem de centramento? Como é que você controla as suas emoções, né, e os sentimentos, muitas vezes negativos, que vêm por essa nova realidade que a gente está vivendo, frente ao desconhecido, frente a essa vulnerabilidade que todos também entramos em contato. A Covid poderia acometer qualquer um de nós, sendo profissional da saúde, não sendo, né, sendo pai, mãe, avó, com as suas diferenças, e graças a Deus que a vacinação tem tido esse papel fundamental na proteção e na queda aí do número de internações e de óbitos, né, que é o momento que a gente vive agora, mas acho que graças à pandemia, acelerou o interesse das pessoas nessa nossa abordagem. E acho, é um recado aí para quem está interessado na medicina e na saúde integrativa, é o momento, né? Acho que as pessoas estão muito mais abertas, as empresas estão buscando programas de saúde e bem-estar, quem não oferecia, está oferecendo para os seus colaboradores, para os seus funcionários, as pessoas estão escolhendo ambientes de trabalho também mais saudáveis, que tenham a preocupação também com a saúde mental, é algo que quase que obrigatório hoje em dia,
Então, acho que tudo isso também favoreceu, como o Fernando disse, a procura, né, do nosso curso, enfim, e outras formações que as pessoas têm buscado. E eu queria só complementar, Fernanda, porque eu acho que o nosso público aqui é muito de profissionais da saúde, né, muitos médicos aí, enfermeiros, psicólogos, enfim, que quando você estiver na frente de um paciente, na sua anamnese, na sua conversa com ele, que você, por favor, aborde esse assunto e da maneira adequada, e não perguntando, você faz uso de alguma coisa além dos remédios? Esse alguma coisa fica no vácuo, ele não sabe a que você está se referindo, né? Então, humildemente pergunte, você faz uso de algum tipo de suplemento, de produto natural? Você pratica algo como yoga? Você é adepto de acupuntura? Apesar de ser especialidade médica, ainda também tem muita resistência, acho, né, em relação a isso. Você gosta de alguma prática corporal chinesa? Você faz uso de algum produto da medicina ayurvédica, né, da antroposofia? Enfim, você precisa se mostrar aberto a isso para que o paciente tenha coragem de contar para você. E aí vem aquela pergunta, tá, Denise, eu pergunto e eu faço o que com isso? Então, hoje já existem aplicativos, fontes seguras para você também consultar, e quero deixar aí no próprio site do NIH, né, do National Institute of Health, você encontra o órgão oficial da saúde e medicina integrativa nos Estados Unidos, que regulamenta essas práticas lá fora, mas que podem ser uma boa base para você encontrar. Eu indico que vocês busquem referências também no site do Academic Consortium for Integrative and Medicine and Health, que é o consórcio que nós passamos a fazer parte desde dezembro de 2020, e somos o único hospital da América Latina, até o momento, a ter sido aceito nesse consórcio acadêmico das instituições que oferecem abordagem de medicina e saúde integrativa. Então, são fontes seguras em que você pode consultar o que você está buscando para poder oferecer esse cuidado mais amplo para os seus pacientes. Muito bom. E aproveitando esses recursos recomendados pela doutora Denise, doutor Fernando, que os ouvintes podem aprofundar mais no tema, porque essa curiosidade de ter uma melhoria contínua, de pensar que a pandemia acelerou realmente o acesso à informação, a telemedicina, a percepção que a gente tem do cuidado de saúde mental, é muito importante, não só para profissionais de saúde, como para a população no geral. E agora eu quero agradecer a doutora Denise, doutor Fernando, pela presença e por compartilhar um pouco da experiência deles conosco. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br.